A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Avivamento na Vida Pessoal. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje estaremos comentando a lição 10, o avivamento na vida pessoal. Texto áureo encontra-se em Salmos de número 63, versículos 3 e versículo 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Salmos, de número 63, dos versículos 1 ao versículo de número 8. Então vamos comentar um pouco sobre a lição 10, o avivamento na vida pessoal. Nesta lição, se os irmãos perceberem, o texto que ele utiliza na lição é o Salmo 63, enquanto que no livro de apoio ele usa o Salmo 68, para os irmãos achar que não houve consenso, sei lá, ou foi algum erro. Na verdade não aconteceu erro, eu acredito que foi de forma proposital mesmo, isso que foi feito pelo autor da revista, que na lição ele preferiu comentar um pouco sobre o Salmo 63, enquanto no livro de apoio ele vai falar sobre o Salmo 68. Mas ambos os textos podem nos auxiliar no preparo da lição deste próximo domingo que se aproxima. Então, nesta lição que nós vamos estudar um pouco sobre o avivamento na vida pessoal, dando prosseguimento ao tema do trimestre, e todo domingo estamos comentando algum ponto, alguma coisa sobre o avivamento. Hoje nós vamos falar do avivamento na vida pessoal, ou seja, na vida de cada crente. É o avivamento em cada um. Como encontra-se o poder de Deus na nossa vida? Como se encontra o agir de Deus, ou seja, a manifestação do Espírito Santo em nossa vida? Todo crente, nós já estudamos isso nesse trimestre, tem o Espírito Santo na sua vida. Mas de que forma essa presença do Espírito Santo ela pode ser demonstrada? Não é que nós procuramos algum meio de aparecer, ou seja, de ser destaque, de estar nos holofotes, não, mas é que a essência, ou seja, o bom perfume de Cristo exale da nossa vida. E quando isso acontece, não é porque o crente está buscando a glória para si, porque o próprio Cristo falou, olha, fazei, pois, boas obras para que os homens vejam. O crente que faz boas obras com as motivações corretas, as pessoas vão ver. E em todo sentido da nossa vida, seja na vida social, ou seja na vida espiritual. Então, o crente que tem a vida avivada, as pessoas conseguem identificá-lo e ver que aquela pessoa verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, tem sim, porque ele é um crente, mas você vê que ele exala o bom perfume de Cristo, e isso vai trazer glória para Cristo. Glória para Cristo, porque é bom que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, ou seja, que glorifique a Deus que está nos céus. Então a glória é para Deus. Então, o crente, meu irmão, avivado é o reflexo da sua igreja. É claro que aqui nós estamos falando da vida pessoal, ou seja, tratando de cada pessoa individualmente, mas o avivamento de uma igreja ela começa na vida espiritual de cada um da sua membresia e dos seus congregados. Quando não se tem o crente avivado, certamente a igreja não será avivada. Por quê? Porque a igreja é o reflexo, sim, daquele grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. E muitas estão
com a motivação errada. Hoje as pessoas, elas se preparam não para fazer a obra, mas para se apresentar para alguém. Hoje não se saia mais para adorar a Deus, para oferecer o culto a Deus de adoração, mas hoje se saia para apenas se apresentar quando for a sua hora de cantar. Então as pessoas estão perdendo a essência do verdadeiro avivamento pessoal em busca de holofotes, em busca de glórias para si. Então, o avivamento interior na vida de cada crente depende de cada pessoa. O avivamento na minha vida depende primeiramente, é claro, de Deus, que nós estudamos isso nas lições, nas primeiras lições, que o avivamento vem do alto, vem de Deus, mas o crente tem que estar disposto para receber, para deixar-se ser envolvido, para deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é viver uma vida avivada. Crente que tem vida avivada, meu irmão, é crente que tem vida não só na igreja, porque é aquilo que nós sempre falamos em muitas de nossas aulas. As pessoas muitas vezes estão preocupadas em mostrar sua religiosidade ali no templo, nas quatro paredes, porque ali você vai olhar e certamente você vai perceber e vai dizer certamente que olha aqui como as pessoas são santas, como as pessoas são boas, porque é muito fácil estar dentro da igreja e transparecer muitas vezes uma coisa que você não é. Mas qual a nossa vida fora das quatro paredes, seja dentro da nossa casa, seja nas faculdades, nas universidades, nos empregos, nas escolas, no trabalho, na vizinhança. Então, crente avivado, a vida avivada, nesse avivamento pessoal, ela, meu irmão, transcende o culto, ela transcende o que nós fazemos dentro da igreja, porque o culto do crente, ele começa a partir do momento que ele acorda, porque quando ele acorda, ele tem que já passar a dedicar totalmente a sua vida ao Senhor, porque não é à toa que o apóstolo Paulo fala que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. E há pessoas que acham que oferecer o corpo em sacrifício vivo a Deus é apenas estar no culto e cultuá-lo aquele momento. E passou-se aquele momento como se fosse uma obrigação, como se fosse ali para bater o cartão e depois foi embora, acabou. Agora virou a chave. Agora ali eu estava como crente, avivado, cristão, mas aqui não. Aqui agora eu estou no mundo, agora eu estou com outro pensamento, outras coisas. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que nós devemos, meu irmão, andar em espírito. E não apenas viver em espírito, mas andar em espírito. E andar, daí essa noção, esse significado de não ser estático, de ficar em uma inércia, mas estar sempre em ação e sempre nessa ação envolvida pelo Espírito, envolvido pelo Espírito, que é ser guiado pelo Espírito de Deus. O crente tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Então é dentro desse contexto que a lição vai abordar. É o avivamento na vida pessoal. Então, depois dessa longa introdução, o autor vai falar no tópico primeiro sobre o avivamento na vida do salmista. Neste primeiro ponto, ele vai abordar o Salmo 63. Ele vai perceber como o salmista se relaciona com Deus, como o salmista está tendo esse contato com Deus. Então ele vai falar sobre essa busca sincera que ele tem, que é o Salmo 63, já no versículo 1 ele fala, que está na leitura bíblica em classe, fala: ó Senhor, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aqui, quando o salmista está dizendo que ele tem sede de Deus, que vai buscar a Deus de madrugada, ele está dizendo aquilo que nós já falamos até, que o primeiro, tem até o hino do PG, que é Meu Universo, que fala que de manhã seja o meu primeiro pensamento. É isso que ele está tentando mostrar aqui neste salmo, que eu busco a Deus de madrugada. Eu estou dizendo que a minha primeira menção ao dia é buscar a Deus. O meu primeiro contato com o mundo, quando eu acordo, quando eu saio ali do meu descanso noturno,
é buscar a Deus, e isso é logo cedo. Se eu me acordar de madrugada, é de madrugada. Se for acordar um pouco mais tarde, tem que ser o primeiro pensamento de Deus. Então é uma busca sincera. Não é algo, meu irmão, mecanizado, mas é algo devocional, ou seja, a pessoa que faz isso é porque ela tem a necessidade de Deus, e a melhor coisa é o crente entender e compreender que ele necessita de Deus diuturnamente, em todos os momentos, porque é Deus quem dá-nos tantos livramentos que muitas vezes nós não vemos, e todo dia Deus nos livra e nos cobre com seu sangue. Então nós temos sim que contemplar, é seguindo a lição, contemplando e bendizendo ao Senhor. Porque é o Senhor, meu irmão, que nos dá a sua fortaleza. Por isso o salmista quer ver a fortaleza de Deus. O salmista deseja, ele tem um anseio de ver a glória de Deus. Então esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade de Deus. Por isso o salmista fala que meus lábios louvarão ao Senhor. Por quê? Porque eu busco ao Senhor. Talvez o salmista, como muitos outros, passaram por momentos de dificuldades, momentos de obstáculos, e neste momentos difíceis que talvez até o corpo pudesse padecer, mas enquanto a sua alma bendizesse ao Senhor, louvasse ao Senhor, ele tinha paz no seu interior. Isso que é a verdadeira paz, isso que é a plenitude de se ter o Espírito de Deus na nossa vida. Meu irmão, está o mundo, o caos, mas você está em paz com você, com o seu próximo e principalmente com Deus. Isso é que é contemplar e bendizer ao Senhor. O crente que tem a vida avivada, meu irmão, ele é capaz sim de viver a vida assim, e de viver e de ser assim, porque ele tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. E entendendo, para encerrar esse tópico da lição, o salmista também mostra Deus como o nosso auxílio, que ele vai falando no Salmo 63, ali nos versículos 6 a 8, vai mostrando que ele lembra que Deus, em sua palavra, é a garantia de auxílio, é a garantia de júbilo, é a garantia de segurança, conforme nós estávamos falando. Então ele compreende que tudo vem de Deus. E foi isso que Jesus ensinou-nos. Jesus falou que sem ele, sem mim, nada podeis fazer. Então é a dependência que o homem, que o crente tem de Deus. É dependendo totalmente de Deus. O tópico 2, dando prosseguimento à nossa lição, vai falar sobre o avivamento espiritual do crente. No tópico 1, ele pegou mais a vida do salmista, mais uma análise ali do Salmo 63. Já no tópico 2, ele vai falar sobre a vida do crente. Agora ele se volta para nós. Agora eu olhar a minha vida e ver como está a minha vida. Será que esse avivamento está na minha vida, o avivamento pessoal está presente no meu ser? Será que eu sou uma testemunha de Deus nesta terra? Então é essa análise que ele vai fazer aqui. E ele vai mostrar aqui que esse avivamento na vida espiritual do crente é demonstrado sim por algumas práticas que a pessoa faz com relação às coisas sagradas. Por isso o texto sagrado nos diz, Jesus nos ensinando, buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar primeiro o reino de Deus? É priorizar as coisas de Deus. Buscar o reino de Deus não é eu renegar, sair do meu emprego, sair da minha faculdade, sair da escola, sair de qualquer outra coisa que você faça no mundo secular para viver unicamente para Deus. Não. E pode ser isso, pode, se Deus tiver esse chamado para a sua vida, porque quando ele chama, ele sustenta. Mas o texto não está falando isso. O texto está dizendo que a prioridade na sua vida tem que ser as coisas de Deus. Deus deve ser a prioridade na vida. Então, existem algumas práticas
dentro do cristianismo que refletem a vida de uma pessoa, de um crente avivado. E o autor vai mostrar isso e vai nos trazer mostrando as duas práticas que ele vai trazer aqui, que a primeira é a prática da oração. Ou seja, ele vai mostrar que indiscutivelmente o crente fiel ele precisa orar todos os dias. Não adianta ensinar sobre oração, não adianta falar de oração, não adianta ficar só de pedir oração se o próprio ser, a própria pessoa, muitas vezes não ora, não busca Deus, não tem prazer em estar na presença de Deus. E quando nós nos debruçamos nas Sagradas Escrituras, percebemos que todos os homens de Deus que alcançaram vitória, que alcançaram uma vida de sucesso, quando nós falamos aqui, é uma vida espiritual, é uma vida com Deus, porque muitos deles tiveram uma vida de situações calamitosas, de sofrimentos quanto ao aspecto humano. Se nós olharmos para isso, sofreram perseguições, açoites, mortes, fome, e tiveram uma vida, muitas vezes, não tão agradável quanto muitos hoje têm, e mesmo assim renegam o evangelho. Mas nós estamos falando do sucesso na vida espiritual. O que é o crente ter sucesso na vida espiritual? É ter a certeza de que se ele hoje morrer, ele vai estar com Deus. Isso é que é ter sucesso, e os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo nos mostram isso, que os homens de Deus que alcançaram, os homens e mulheres que alcançaram vitória foram através da oração. O crente que ora, meu irmão, tem contato com Deus, porque a oração é a comunicação que o ser humano tem diretamente com Deus. Você só tem intimidade com uma pessoa se você mantiver contato, se você mantiver comunicação com aquela pessoa. Isso em qualquer esfera da sua vida, seja na igreja e no mundo secular. Você só vai ter intimidade com uma pessoa se você conversar com aquela pessoa constantemente, ou diariamente, ou sempre. A mesma coisa é para com Deus. O homem só tem relacionamento íntimo com Deus através da oração. Quem não conversa com Deus não tem intimidade com Deus. E é neste ponto aqui que o autor está batendo. O crente que tem o avivamento presente em sua vida, ele é um crente de oração, é uma pessoa que procura orar, que procura buscar a Deus e também procura aprender de Deus, que é o ponto 3, que fala sobre a leitura devocional da Bíblia. A leitura da Bíblia faz-nos conhecer melhor a Deus. É a mesma coisa como fazemos no nosso dia a dia. Para eu tentar ou para eu querer agradar a alguém, eu tenho que saber quais são as vontades, quais são os desejos, quais são as preferências daquela pessoa. Quando você convida alguém para a sua casa, você tem que saber o que aquela pessoa gosta e o que aquela pessoa não gosta. Por quê? Porque você está convidando e vai tentar agradá-la. Para tentar agradar a pessoa, você tem que conhecer a pessoa. Semelhantemente é com as Sagradas Escrituras e Deus. As Sagradas Escrituras nos revela a Deus, porque Deus se deixou revelar através das Escrituras Sagradas. Então, quando lemos as Sagradas Escrituras, nós começamos a entender Deus, a compreender Deus conforme Ele nos revelou. Então, quando eu leio a Escritura, eu sei como agradar a Deus, ou seja, eu estou buscando aprender, conhecer como agradar a Deus. E para eu agradar a Deus, eu tenho que conhecer a Deus. E como se conhece a Deus? Através da leitura da palavra dEle. Então, este tópico segundo, ele vai falar sobre essas duas práticas que devem ser constantes na vida do crente. Certamente os irmãos já ouviram falar que alguém pode muitas vezes priorizar a oração e desprezar um pouco a leitura das Sagradas Escrituras. Já tem outro que despreza as Sagradas Escrituras e vai viver uma vida de oração, e tem outros que não vivem uma vida de oração
e vive na prática da leitura das Sagradas Escrituras. Aí alguém até já falou, e os irmãos certamente já ouviram, que alguém pode perguntar qual é a asa mais importante do avião, a esquerda ou a direita? E a pessoa vai dizer as duas, porque se não tiver uma, o avião cai. Assim é com a leitura devocional das Sagradas Escrituras e a oração. Tem que se ter os dois, tem que se ser no equilíbrio. Por isso a Bíblia fala, não sejais demasiadamente santo, mas também não sejais demasiadamente nécio. Ou seja, tem que ter o ponto de equilíbrio, ou seja, tem que ter oração e leitura da palavra. Na oração eu me comunico com Deus, eu converso com Deus, eu começo a ter intimidade com Deus. E na leitura da palavra eu começo a compreender e entender Deus. E fazendo isso eu sei como agradá-lo e como fazer a vontade dele, porque a vontade dele é o que está preconizado na sua palavra. Então nós devemos praticar as palavras que ouvimos de Cristo, as palavras que ouvimos de Deus através de sua palavra. E o último ponto para nós encerrarmos essa lição vai falar sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. Aqui ele vai mostrar o relacionamento, aqui ele vai tratar unicamente do relacionamento do crente, não na igreja, do relacionamento do crente, não no trabalho, do relacionamento do crente, não na vida secular de uma forma geral, mas dentro do seu próprio lar. E aqui ele vai trazendo essa perspectiva para a própria pessoa, a vida pessoal. Ele vai usar como base aqui o texto que Paulo escreve na primeira carta aos Timóteo, capítulo 4:16, que Paulo vai falando para Timóteo e fala: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. O apóstolo Paulo aqui está falando para o jovem Timóteo que ele deve ter cuidado dele mesmo, ou seja, como está a sua vida, Timóteo? Cuida de ti, tem cuidado de ti mesmo. Como anda a tua vida pessoal? Cuida de ti mesmo. Aprende a ter integridade. Aprende a ter tato. E o que é tato? É prudência, é cautela, meu irmão. É o trato que temos com as pessoas e situações para evitar falas precipitadas e até agir de forma precipitada. Por isso, nós devemos pedir a Deus para que as virtudes do Espírito Santo venham florescer, venham amadurecer na nossa vida, para que tenhamos paciência, temperança, fé, alegria, gozo, bondade, benignidade, paz. Isso quem produz é o Espírito Santo, porque são virtudes do fruto do Espírito Santo. E também tem uma vida íntegra. Íntegro é aquele que faz o que diz e diz o que faz. É o que dá testemunho dentro e o que dá testemunho fora de casa. Dentro e fora da igreja, ele é a mesma pessoa. Seja na presença dos seus líderes ou na ausência deles, ele é a mesma pessoa. Isso é integridade, é reto, é ser imparcial, inatacável. Então, quando Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, Paulo está dizendo, Timóteo, ser íntegro, tem tato, e por que não da sua saúde também física? Porque emocional e espiritual, sim, tem que estar bem. Tem que estar bem, mas a física também tem que estar bem. João, quando está escrevendo a sua terceira carta, a sua terceira epístola, em João, 3 João, capítulo 1, versículo 2, ele escreve para Gaio e ele deseja-lhe saúde. É o desejo de Deus, por quê? Porque nós estamos ainda nessa casa terrena, que é o nosso corpo, e necessitamos dele para fazer a vontade de Deus. Então a necessidade que nós temos do corpo é primordial para fazermos a vontade de Deus. Uma pessoa doente, meu irmão, quem está no hospital, ele não vai fazer a vontade de Deus como muitos fazem. Embora lá ele possa sim falar de Cristo, mas certamente o desejo dele é sair de lá. É sair. Por quê? Porque ele
quer ter mobilidade, quer alcançar outros lugares. E a pessoa enferma não tem essas condições, e muitos estão enfermos até nas próprias casas, não precisa nem estar no hospital. Então, a saúde, meu irmão, é um desses aspectos que quando Paulo fala, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Então, está englobando tanto a área física, quanto a área espiritual, quanto a área emocional, porque necessitamos estar bem conosco mesmo, seja fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, para fazermos a vontade de Deus. Então isso é avivamento na vida pessoal, e a pessoa que se cuida é uma pessoa que tem preocupação com o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, porque na igreja não se admite pessoas beberrões ou essas pessoas viciadas em cigarro. Por quê? Porque o teu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo. O que vai trazer de bom a pessoa estar viciada em cigarros, em maconha, em crack, em cocaína? O que vai trazer benefício à pessoa que é viciada em tomar cachaça, se não apenas causar mal ao seu próprio corpo? Então é isso, meu irmão. O Evangelho está para nos mostrar que Cristo, Ele quer que mantemos irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então nós devemos meditar e começar a entender isto. O outro ponto da lição, outro vai falar sobre a vida com o cônjuge. O segundo subtópico do último tópico, o terceiro tópico, segundo subtópico, relacionamento com a esposa. Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz que o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, o autor nos frisa que o cristão que deseja ser avivado espiritualmente tem que ser exemplo nos seus deveres como esposo. Então, como tal, ele deve agir da melhor maneira possível. E como deve ser este comportamento? As Sagradas Escrituras nos ensinam e nos mostram. Amando a esposa, comunicando-se com a esposa, zelando pela esposa, união com a esposa e cuidado também na parte sexual, honrar a esposa, compreender seu papel de líder no lar também. Isto está englobado neste sentido aqui de a vida com o cônjuge. Então, meu irmão, uma vida de bênção no lar, ela é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Não adianta na igreja ser uma coisa e em casa ser outra. Quem nunca ouviu, não é essa história que nós sempre ouvimos no meio cristão, que a criança chegou para o pastor e disse para o pastor que queria morar na igreja. E o pastor não entende e pergunta para aquela criança: por que você queria morar na igreja? Ele fala: é porque aqui papai é bom, porque aqui papai não briga com a mamãe, porque aqui papai é outra pessoa. Para os irmãos compreender como as coisas são, irmão. Então a vida do crente, ela deve ser íntegra, deve ser uma vida que seja igual na igreja e fora da igreja. Porque não esqueça que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que ter esta vida em comunhão com Deus, amando a esposa, porque a Bíblia nos fala que nós devemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Observe que em nenhum momento a palavra de Deus vai falar para a esposa amar o marido. E muita gente não entende, não compreende. Mas sabe por que a palavra de Deus fala isso? Porque a mulher, ela é muito mais levada por esse lado emotivo. Então é mais fácil a mulher se desprender das suas coisas e entregar-se verdadeiramente no sentido de apegar-se com mais facilidade em amor ao seu marido.
Mas quando vai falar para o homem, a Bíblia diz que deve-se amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, porque o homem, ele muitas vezes não demonstra o seu afeto, o seu amor pela esposa. Então a Sagrada Escritura faz, olha, você deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas ele não diz, olha, a esposa ame os seus maridos, não, porque ele já sabe que a mulher, como vaso mais frágil, como um vaso mais voltado para este lado emotivo, ela vai amar. Não precisa ninguém falar para ela, mas para o homem não. Deus falou que deve amar a esposa. Glória a Deus por isso. E por fim, a vida com os filhos. Aqui o autor vai tratar sobre esses pontos também, que se aplica tanto para a mulher quanto para os filhos. Tendo afeto para com os filhos. Ter afeto para com os filhos é demonstrar o amor que sente pelo filho. Isso é ter uma vida devocional. Observe que aqui ele está tratando, embora ele está falando do crente avivado, é tanto do pai quanto da mãe. Aqui ele está falando da pessoa individualmente. Ou seja, o crente deve ter o cuidado para com o seu filho. Deve ter cuidados espirituais. E dentro desses cuidados espirituais é uma coisa que está ficando escassa no meio cristão, no meio evangélico, é o culto devocional, principalmente para aqueles que têm filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou jovens, ou seja, a prática do culto doméstico faz com que a família, os pais tenham um relacionamento também mais íntimo com os filhos, e isso se faz necessário para que os filhos compreendam e entendam que Deus é Deus, meu irmão, é Deus que faz maravilha, tem que ser de logo cedo, no começo ali, ensina a criança no caminho em que deve andar. As pessoas traduzem assim, né? Ensina a criança no caminho, é como se eu estivesse no caminho ensinando a criança, não. A Bíblia está dizendo, ensina a criança no caminho, ou seja, está apontando, ensina a criança no caminho em que deve andar, ou seja, diz a ela qual o caminho que ela deve andar, mostra para ela qual o caminho que leva à salvação, mostra para ela, porque quando ela crescer, ela vai entender. Ela pode até se desviar, como muitos se desviam, mas quando ela ouve a palavra de Deus, muitas dessas pessoas choram. Por quê? Porque eles estão presas, estão aprisionadas pelo pecado, pelo inimigo. Mas o evangelho tem poder de libertar os cativos, de apregoar boas novas e dar salvação para aqueles que estão afastados e longe de Deus. E quando o crente tem uma vida nesses parâmetros, dentro dessas características e desses objetivos na sua vida pessoal, ele vai ver os efeitos do avivamento pessoal na sua vida. E os efeitos é uma vida espiritual alegre, porque o avivamento espiritual ela produz alegria. Pode ser nos momentos de adversidades, como nós já falamos, de situações calamitosas, mas ele tem vida em Cristo e é feliz. E essa felicidade é vinda do Espírito Santo, meu irmão. Porque quem dá a verdadeira paz é Cristo. Quem dá a verdadeira alegria é Deus. Não é à toa que a alegria, o gozo, é uma das virtudes do fruto do Espírito. E quem tem o Espírito Santo é que pode ter estas virtudes, é somente quem tem o Espírito Santo. Então, meu irmão, o ímpio, ele até aparenta ter alegria, ele até aparenta ter paz, mas na verdade aquilo dele é tudo temporário, superficial, passageiro. Por isso ele vive aí nas beberrices, vive aí nas farras, nas drogas. Por quê? Porque é um momento passageiro. Aquele momento ele vai até se sentir eufórico, vai até se sentir um pouco alegre nessa maneira de ser da sua vida, mas quando passa o efeito daquela substância na sua vida, ele volta a ter novamente essa necessidade. Por quê? Porque ele tem um vazio na sua alma. E esse vazio, só quem preenche é Cristo.
é Cristo. E o crente já tem esse vazio preenchido, por isso a adversidade vem e ele está feliz. É o que Jó falou. O Senhor me deu, eu estava bem, estava em fartura. Agora o Senhor tirou tudo. Bendito é o nome do Senhor, porque foi Ele que me deu e foi Ele que tirou. Por quê? Porque tudo está dentro da permissão de Deus. Nada acontece fora dos planos de Deus na vida do crente avivado. E ele compreende e entende isso bem. Por isso, Neemias, quando estava ali falando ao povo, ele fala para o povo que a alegria do Senhor é a nossa força. O crente avivado, além de ser alegre, ele também é forte. Ele é forte. Por isso Neemias fala de forma veemente que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria no tempo de Neemias veio quando lê-se o livro da lei. E naquela leitura o povo chorava, porque via a situação espiritual que estava, mas quando ouve a palavra de Deus, ele é fortalecido, porque ele tem Deus em sua vida, ele tem o Espírito Santo. Então, crente, meu irmão, avivado, tem esses efeitos na sua vida. Ele é alegre, ele é forte, ele não teme a morte. O autor aqui cita os 3 jovens que estavam ali, Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e não tiveram receio da morte. E hoje temos vários e vários testemunhos, e ainda hoje acontece. Só basta você entrar na internet e ver quantas pessoas morrem em nome do Evangelho de Cristo, morrem em nome de Cristo, porque as pessoas elas não temem a morte, porque elas são satisfeitas espiritualmente. Elas são pessoas que têm já, meu irmão, o gozo da vida eterna. Então, se a pessoa está ali passando por sofrimento, vai morrer por causa do nome de Cristo, ela não está nem aí. Sabe por que não está nem aí? Porque crente avivado não teme a morte. Era isso que aconteceu no início da igreja primitiva, aconteceu ao longo desses anos e ainda acontece nos dias de hoje. Então, que nós possamos compreender e entender que a vida de um crente avivado, ela tem os seus aspectos dentro da igreja, fora da igreja e dentro do nosso lar. O importante é que devemos compreender que avivamento, ele é pessoal. E o avivamento pessoal na vida de cada pessoa pode refletir na nossa comunidade a qual fazemos parte, ou seja, no meio da igreja e fora dela. O testemunho do crente, quando é dado, ele, meu irmão, está sendo visto. Você pensa que você não está sendo visto, mas alguém está olhando para você. Por isso o autor encerra a lição falando que Hebreus 12:14 fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Deus que vê tudo, vê até o interior, as motivações do coração e sabe a pessoa que é fiel a Ele, realmente aquele que é fiel apenas na aparência, para mostrar para as outras pessoas uma falsa espiritualidade. Então, meu irmão, nós devemos ser santos para com Deus e para com os homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, que Deus abençoe os irmãos. Assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 10, que fala sobre o avivamento na vida pessoal. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Se você nos acompanhou até aqui, deixe o seu joinha para abençoar a nossa vida. E o bom é que não custa nada, é 0800, é só deixar o joinha. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online. O teste online ele pode ser feito online, como eu estou falando, e também ele pode ser impresso ou compartilhado sem a resposta, no caso, porque está sem o gabarito, porque o gabarito nós disponibilizamos ao longo da semana. Então use também esse subsídio para estimular seus alunos
a estudarem, a lerem a lição bíblica. E o bom é que eu coloco a aula uma semana antes, ou seja, a pessoa tem a condição de pegar o teste e enviar para os seus alunos, porque ele só vai conseguir responder se ele ler a lição, porque muitas coisas ali só lendo a lição, porque é unicamente da lição. Então que Deus abençoe os irmãos, que tenham uma semana de paz, de bênção na dispensação do Senhor.